E traz as informações da previsão para a gente. Tempo estável, mas um solzinho querendo sair, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, tempo estável em Santa Catarina, como diz a Marrom, ele há de brilhar mais uma vez aqui no nosso estado. E esse sol fica com a gente pelo menos até quinta-feira. O predomínio do sol é para toda Santa Catarina. A gente vai dar aquele giro ao vivo para ver como está começando, quais são as características do céu em cada ponto de Santa Catarina. Em algumas áreas do litoral tem um pouco mais de nuvens, como nós vimos com a Juliana e a Madu acabou de comentar. Vamos ver Floripa, então, para começar esse nosso giro por Santa Catarina. Essa característica da presença das nuvens é muito comum em dias de influência da alta pressão, porque o mar acaba trazendo um pouquinho da sua umidade com mais presença e dá essa cara um pouco mais fechada, mas sem chuva para hoje. Joinville é nosso próximo destino. E temos também essa cara um pouco mais cinzenta, mas o sol deve tentar penetrar nessas nuvens, tendo aberturas durante a tarde. Uma leve garoa apenas para o norte do estado não está descartada. Inclusive, Joinville é o ponto em que a gente tem mais registro desse tipo de situação. Vamos para Criciúma. No sul do estado, a gente também tem essa cara um pouco mais fechada, cinzenta. No horizonte, dá para ver uma leve tentativa, principalmente no cantinho esquerdo da tela, de uma abertura suave. 13 graus nesse momento por lá, um dos pontos mais gelados. A gente vai falar sobre isso também. E Rio do Sul, para fechar nossa volta por Santa Catarina, já tem uma condição um pouco mais aberta. As nuvens são de altos níveis, isso significa que elas se formam nas alturas, nos extremos, e acabam não afetando tanto a gente. 14 graus nesse momento. Vamos falar dessa alta pressão, porque é ela que está entrando em cena, deixando o nosso tempo mais seco e também dando essa possibilidade de céu azul, principalmente para as nossas áreas do oeste e da serra, já que ela está avançando pelo continente, vindo lá do Uruguai, passando pelo Rio Grande do Sul e chegando para a sua atuação aqui em Santa Catarina. Junto dessa alta pressão, normalmente nós temos duas características que aparecem e elas vão ser marcantes tanto hoje quanto amanhã, que é a amplitude térmica e os nevoeiros acompanhados de uma leve garoa em áreas do litoral. Em relação à amplitude térmica, é importante a gente entender que em algumas áreas ela costuma ser mais intensa. Justamente na serra e no oeste, onde a gente já tem mais sol, ela tende a ser mais intensa. Isso porque, conforme a umidade do ar cai, nós temos um aumento nessa oscilação de temperaturas. Por isso, normalmente, mínimas e máximas são mais extremas, mais distintas na serra em comparação com o litoral de Santa Catarina. O resultado, então, dessa alta pressão com as suas características é o seguinte: predomínio de sol ao longo do dia, principalmente da nossa serra até o extremo oeste. E aí eu tenho um aviso, que apenas para o nosso baixo vale do Itajaí e o nosso norte de Santa Catarina, a circulação marítima pode ser um pouco mais intensa. E aí, além das nuvens que a gente já observa na Grande Florianópolis, no sul do estado e no Vale do Itajaí, aquela garoa que nós já percebemos em Joinville não está descartada também nas áreas de Itajaí de uma maneira bem fraca, rápida e isolada. Isso pode acontecer mais pela manhã. À tarde, a tendência é de tempo mais seco. As temperaturas já sobem um pouquinho em relação a ontem. Nós temos cerca de 27 graus para Joaçaba. O meio-oeste deve ser o local mais quente, até pela presença mais significativa do sol. Onde ele fica mais escondidinho, como no norte, temos temperatura um pouco mais amena. Joinville, 23 de máxima. Floripa e Itajaí, 22. 24 para Blumenau, Lages com 21, Chapecó com 25 graus. O mar está muito tranquilo, está tudo igual entre hoje e amanhã. É outra característica de um sistema de alta pressão. Ele faz com que a gente fique com as ondas bem baixas, muito tranquilas. Os picos são de 1,5 m tanto hoje quanto amanhã. É bem difícil até atingir essa altura, ficando em média entre aí 0,5 a 1 metro, ondas de sudeste nos 2 dias. Então vamos dar aquela espiadinha nas ondas. Nosso destino é Navegantes, a praia central de lá, que está bem tranquilo.
propício para fazer uma caminhada, como nós temos aí ao vivo nas nossas imagens, vendo o pessoal aproveitando um pouquinho. Lá parece já estar um pouco mais aberto, temperatura agradável, 17 graus. O vento pode dar uma sensação mais gelada e daqui a pouquinho eu volto, Márcia, para falar um pouco mais sobre o restante da semana. A gente vai ter aí um dia e meio, mais ou menos, um pouco complicado, mas de modo geral, tá bem tranquilo esses próximos dias.